Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite a todos. Faço voto sincero que todos estejam em paz. Na antiguidade dos povos da Grécia, a mitologia havia criado uma criatura de porte gigantesco, que se assemelhava aos homens, exceto por um pequeno detalhe. Ele possuía no centro do seu seio, no centro do espaço entre os dois olhos, um terceiro olho. Com este terceiro olho, ele era capaz de enxergar o Olimpo naquela comunidade grega, representava para nós os céus, a morada dos deuses. Então, ele tinha a possibilidade, diferente dos homens comuns, de que o seu terceiro olho pudesse enxergar aquilo que o comum das criaturas não enxergava. Ao longo do tempo, todos os outros povos posteriores a eles sempre tinham, no conjunto das suas religiões, a criatura que tinha esta capacidade de conversar com os deuses. Se fôssemos a uma tribo no México, teríamos o xamã. Se fosse em Roma antiga, tinha o hierofonte. Se fosse na Grécia, tinha uma pitonisa. Se fosse na Judéia, tinha um profeta. Essas criaturas, em comum, elas tinham a capacidade de ver o invisível ao comum das pessoas. Elas ouviam o que nem todos podiam ou tinham a capacidade de ouvir. Em 1855, Allan Kardec era um pedagogo dedicado para saber como as pessoas aprendiam. E reformulou ele a gramática e os sistemas de ensino de matemática, de ensino médio de então. Ele foi convidado para participar de uma reunião em que as mesas apresentavam a peculiaridade de se erguerem e baixarem no ar. E que as pessoas que estavam circundando a mesa poderiam fazer perguntas para testar a inteligência da mesa. E por uma resposta codificada através da quantidade de batidas, uma batida sim, duas batidas não, as pessoas iam se instruindo e comprovando a possibilidade de que aquela mesa pudesse responder inteligentemente as perguntas dos curiosos em torno daquela mesa. Quando Kardec foi convidado para participar de uma dessas sessões, ele, como homem de ciência, havia se perguntado como pode uma mesa que não temos nervos, nem apresentando cérebro, pudesse ser de uma natureza tal a responder às perguntas dos circunstantes presentes. E aí, por muito insistirem os seus amigos, inclusive um seu editor de outras obras não espíritas que ele havia publicado, resolveu levá-lo para uma dessas reuniões semanais em casa de Madame Bresson. Lá então ele ficou como que de fora
para observar melhor o que de fato acontecia. Depois que a demonstração fora feita, ele deixou que todas as pessoas saíssem e pediu licença ao dono da casa para revistar aquela mesa. E ele foi pesquisando, olhando todos os detalhes, imaginando cordas invisíveis naquela penumbra que se fazia, para enganar as pessoas mais crédulas. E ele, intrigado, percebeu que nada havia. Mas as respostas dadas estavam corretas. Ele então resolveu que viria novamente a uma próxima reunião. E na próxima reunião, ele perguntou: quem sois? E a própria mesa respondeu: sou um espírito, aquele que já viveu entre vós. E aí disserrou um pouco da sua história, contando o que havia acontecido com ele nos seus momentos anteriores ao desencarne. E dizia ele então que estava no mundo espiritual, mas que estava provido da capacidade de pensar e, naturalmente, de agir sobre a mesma. O espírito científico de Kardec sentiu-se desafiado. Como poderia um morto utilizar-se de um instrumento para a sua manifestação? Mas aí, na reunião seguinte, ele já portava uma prancheta, uma quantidade de papel, e aí iniciava as perguntas: quem sois vós? O que fazias? O que aconteceu com tua morte? E chegava o outro espírito e ele perguntava: quem sois vós? O que fazias? Como foi tua morte? Mas ele perguntava também perguntas da ordem de: que é Deus? E naturalmente ele percebeu que os espíritos, ao responderem a essas perguntas um tanto quanto mais complexas, elas tinham profundidades de conhecimentos diferentes. Elas traziam teores que se aproximavam mais de uma perfeição do que da imperfeição com que conhecemos as coisas. Naquele instante, então, ele começou a selecionar, através das respostas e do nome dos espíritos que se manifestavam, aqueles a quem ele deveria recorrer, para cada vez mais poder adentrar com profundidade naquela seara nova que se abriu, que era o mundo espiritual. E pôde ele aprender que a manifestação dos espíritos, ela só ocorre entre nós com um concurso de uma figura que é, para a manifestação espiritual, de extrema importância. Esta figura é a figura do médium. Médium, então, seria aquele ser que, embora estivesse encarnado, tinha a possibilidade de ser intermediário na comunicação com o mundo espiritual. E aí Kardec, aprofundando mais ainda essa questão, quis saber se todos os médiuns eram iguais, quis saber a respeito desta capacidade que tinha alguns de serem médiuns. Dos livros publicados através da codificação espírita, podemos selecionar alguns trechos que eu vou pedir licença para ler, a fim de elucidar melhor de que se trata
a condição do médico e da sua mediunidade, da sua condição de ser intermediário entre o mundo carnal e o mundo espiritual. E assim está escrito nas instruções de Kardec ao movimento espírita, que diz assim: mediunidade é uma faculdade. A palavra aqui, faculdade, não é aquela faculdade de ensino que a gente conhece, não. A faculdade aqui é a capacidade de. Então, mediunidade é uma faculdade, uma capacidade de dada para o bem, e os bons espíritos se manifestam de quem quer que pretenda transformá-la em trampolim para alcançar, seja o que for, que não corresponda aos desígnios da providência. Então, é uma faculdade, é uma potencialidade, é uma capacidade de poder ser intermédio do mundo espiritual, mas Deus a concede para o bem do homem. Mas se olharmos direito, parece que essa faculdade não foi dita se era para todos, ou se ela poderia ser usada também, além do bem, se poderia ser usada para o mal, uma vez que é uma faculdade. Você tem uma faca em casa. Eu pergunto: a sua faca lhe faz bem? Você diz sim, claro. Todos os dias eu corto verdura, todos os dias eu corto carne, todos os dias eu descasco as frutas. A faca lhe faz bem. Mas se alguém toma uma faca e mata o outro, está fazendo bem ao outro? Claro que não. A faca não pode ser culpada do fato de ter alguém cozinhando, descascar as verduras, e do outro, por um motivo de uma contenda, uma discórdia, ter matado o seu companheiro. Então, naturalmente, não se pode culpar a faca por ter ela a capacidade de cortar. Então, eu não posso dizer, eu não posso culpar a mediunidade, porque uns possam utilizá-la para o bem, outros possam utilizá-la para o mal. Ela foi colocada no homem para o bem, mas como o homem tem livre-arbítrio, ele pode utilizá-la para o mal, evidentemente. Mais ainda, em o Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica. Eu tenho umas coisas para ler, mas eu queria parar aqui para a gente se deter um pouco a entender o que seria essa disposição orgânica. Vamos pensar um pouco. Para tocar um piano, eu preciso de quê? As mãos, dos dedos, né? Naturalmente eu preciso dos dedos, tá certo? A pergunta é: todas as pessoas que têm mãos são pianistas? Não. Mas todos os pianistas têm o quê? Mão. Todos os pianistas têm mão. Mas nem todos que têm mão são pianistas. Então, quando ele está dizendo que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, ele não quer dizer que só o fato de ter a condição orgânica de que ele seja um médium. Mas eu vou logo adiantar aqui. Kardec era muito consciencioso quando ia definir as coisas. Então ele vai dizer que em sentido amplo, todos nós somos médios, em maior ou em menor intensidade. Ou seja, em uns é visível, é claro, é patente, não se pode nem esconder.
Em outros, ela se manifesta que não há nenhuma aparência, nada denota a sua condição. E aí a gente pode entender assim, mas como se denota essa capacidade? É que, na verdade, todos nós temos, no mínimo, a capacidade intuitiva das coisas. E muitas dos pensamentos que nos são intuídos não são pensamentos nossos, são pensamentos do Espírito. Mas ninguém diz assim, olha, quem me ditou aqui no vídeo foi o Espírito de fulano, o Espírito de ciclano. Não. A gente teve a ideia, não sabe nem de quem foi, mas aquela ideia nos foi intuída. Então, o fato de você ter, entre aspas, o órgão, é como o pianista que precisa da mão, mas nem toda mão é um pianista, assim como nem todo mundo que tem o órgão, eu vou falar já a respeito desse órgão, é uma glândula, né? A gente vai falar a respeito dela já, bastante. Ele diz assim, de qualquer homem, ou seja, ele está dizendo que é um sentido amplo da mediunidade, de qualquer homem pode ser dotado como dá de ver, de ouvir e de falar. A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer a luz a todas as camadas, todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos como para os que se fortificam no bem, aos viciosos como para os que querem se corrigir. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento, ou mais ou menos, dúctil aos espíritos em geral. O que ele está querendo dizer aqui é que existem graus de mediunidade diferentes. E de acordo com a condição moral do médium, o mundo espiritual, quer seja ele inferior, quer seja ele superior, pode se utilizar desta capacidade, desta faculdade. Embora ela foi instituída por Deus para o benefício daquele que a tem, e aqui eu vou fazer um parênteses, para dizer assim, benefício de quem a tem, sim, porque a maioria de nós médiuns, nesse planeta de expiação e prova, somos médiuns devedores. Somos médiuns que pedimos para o nosso progresso a oportunidade de se colocar como instrumento para o bem. Não somos as criaturas santas, não somos as criaturas espíritos puros. Somos, na maioria das vezes, espíritos devedores, espíritos que necessitam e carecem de correção das suas próprias ações do passado. E uma maneira de fazer o pagamento deste débito é receber a possibilidade orgânica de ser instrumento medianímico entre o mundo espiritual e o mundo carnal. Mas, de novo, eu vou repetir. O que nós fazemos com a mediunidade é uma decisão nossa. Deus a instituiu para o nosso bem, para o nosso progresso. Mas o que fazemos com ela é uma questão de cada um. Da mesma maneira, eu poderia dizer, todos nós já nascemos seres inteligentes, mas eu posso utilizar pelo livre-arbítrio a inteligência para o bem ou ainda para o mal. Depende, evidentemente, do que você escolhe para você. Mas ainda, continuando, a faculdade mediúnica é uma propriedade do organismo. De novo, assertiva,
de que a mediunidade é possível uma manifestação orgânica. E aqui eu vou fazer um pequeno parêntese para lembrar que este órgão físico está em nós altamente protegido. Qual é a parte do corpo que pode se dizer mais importante para nós? São os pés, são as mãos, é o cérebro. Sim ou não? O cérebro é altamente importante, né? E é também altamente protegido. Se fizéssemos um estudo da neurociência cerebral, haveríamos de ver que na altura do terceiro olho que a gente falou, dos cíclopes, daquele gigante, aquele olho que tudo via, a gente haveria dizer que nessa linha, atravessando até a parte posterior da cabeça, se fizéssemos uma linha atravessando o ponto médio aqui, se fizéssemos outra linha atravessando a parte superior, o ponto médio da parte superior, no centro, protegido de todos os lados, estaria uma pequena glândula de extrema importância para nós. Essa glândula já foi chamada de epífise, mas agora ela é conhecida no meio da ciência médica como sendo a pineal. É interessante, entretanto, que em 1640, um médium intuitivo de primeira linha, francês, chamado René Descartes, sem nenhum conhecimento médico, ele vai dizer que esta glândula, que ele chamou de epífise na época, era a glândula mais importante do corpo. Olha que a fisiologia, naquele tempo, 1640, era extremamente precária. O conhecimento das funções dos órgãos do corpo era extremamente precário. Mas ele vai dizer que a glândula mais importante do nosso corpo é a glândula pineal. Vai dizer também que ela é o centro do nosso pensamento. Ele estava afirmando com isso que toda a capacidade do cérebro estava ali naquela pequena glândula que representava a potencialidade de pensar. Dizia mais ele, que ali também está o centro das nossas almas. Veja, 1640, os recursos da medicina eram extremamente falhos, carentes e necessitados de muitas conceituações. Mas ele, por intuição mediúnica, ele vai dizer que essa glândula pineal é o centro do pensamento, é também o centro das nossas almas. Quando os espíritos, em 1857, afirmam a Kardec que a mediunidade é uma disposição orgânica, eles estavam dizendo que há um órgão físico que tem a propriedade, a capacidade de ser elemento de intermédio entre o mundo carnal e o mundo espiritual. E que esta glândula foi como que dissecada em 1945, quando André Luiz, através de Chico Xavier, escreve este livro, Missionários da Luz, escrito
em 1945. Para quem gosta de história, sabe que este é o ano do fim da Segunda Guerra Mundial. Aqui na cidade de São Leopoldo de Uberaba foi escrito este livro. Na época, os pesquisadores vieram a Uberaba conversar com o Chico para melhores explicações, porque a ciência médica de então ainda não havia caminhado para tal. Por volta da década de 90, quando os instrumentos de mapeamento do cérebro, de maneira não invasiva, ou seja, não precisava abrir para você mediar o que estava acontecendo dentro do cérebro, naquela década, começou-se a pesquisar os eletroencefalogramas, radiografias que mapeavam a energia das regiões cerebrais enquanto você estava a pensar, a sentir, a chorar, a se enraivecer, a ter saudade, a ter melancolia, e vai por aí. Então descobriu-se que aquela pequenina glândula, que até então era perceptível no seu instante de funcionamento até a idade da puberdade entre homens e mulheres. Então era uma pequena glândula endócrina que estava responsável pelo despertar das forças genésicas ou forças sexuais. Estavam presentes, evidentemente, no momento em que a mulher alcança a menarca, que é a primeira menstruação, estava presente no homem quando, na poluição noturna, ele conseguia encontrar o êxtase sexual, do gozo sexual. E aí começava toda uma transformação corporal, da voz, dos pelos, dos órgãos e de tantas mais internas, que aí começava uma nova etapa para o ser que estava encarnado. Mas descobriu-se também que esta pequenina glândula, do tamanho de uma ervilha aproximadamente, que tem a conformação parecida com de uma pina, por isso o nome pineal, lembrando de pinha, que era o seu formato, ela era responsável também pela cronometragem do tempo, era responsável pelo desencadeamento sucessivo do momento de velhice, do momento de puberdade, do momento adulto, do momento de infância, e vai por aí assim. Há uma ligação entre os olhos, a retina dos olhos, que capta a luz do sol, que capta a escuridão da noite e transmite a esta pequena glândula, que por sobre o hipotálamo, que é, entre aspas, o gerente corporal, enquanto que esta pequena glândula é quase que um diretor na organização dos órgãos. Então, o diretor manda no gerente e o gerente manda no resto do corpo. E o resto do corpo, então, se encarrega das funções gástricas, das funções neurais, das funções do sono, das funções do amadurecimento e envelhecimento, das funções de defesa imunológica do corpo, faz que, muitas vezes, você possa ter a alteração do humor pela alteração do seu funcionamento. Como ela capta a luz
Sobremaneira, se você pegar a faixa de frequências ondulatórias que nos traz a luz do Sol, haverá que dentre elas tem uma de cor azul. Esta cor azul nos faz despertar. Os nossos olhos, mesmo fechados, são capazes de receber esta radiação. Esta radiação, através da retina, transmitida a esta glândula, faz com que você se acorde. Faz com que um dos grandes e potenciais hormônios de comunicação dele com o hipotálamo, que não é o único, mas é um dos principais, faz com que esse hormônio ele seja responsável, inclusive, pela irritabilidade. Tem gente que não dorme direito e acorda no outro dia extremamente irritada. Tem gente que tem a presença de uma coisa chamada TPM, isso é para as mulheres, evidentemente, né? Aqueles dias de calma das mulheres, chamada TPM, é coisa que elas não querem arrancar o cabelo dos maridos, né? Mas se pudesse, tá certo? Mandava ele pastar, né? Tem tudo a ver com esses hormônios. Mas justo esta pequena glândula, ela é responsável pela capacidade de ser a criatura um intermédio entre o mundo carnal e o mundo espiritual. E que neste momento em que há uma excitação do médium, a sua glândula vista em atividade vai mostrar que ela está iluminada, vai mostrar que ela é luminescente. Mas é interessante também porque essa luminescência ela costuma deixar a parte craniana para descer aos órgãos do corpo, onde estão os outros centros de energia ou centro de forças. Desce ele, evidentemente, em direção ao campo genese, passando, como já foi dito, por outros centros que desde a antiguidade hindu, os Vedas já retratam como sendo os centros de forças do perispírito. Mas aí vem a pergunta: por que é que eu tenho a pineal, você tem a pineal? Por que eu sou médico e você não é médico? Por que eu vou à casa espírita, vou sentar numa mesa mediúnica e nada sai? O que explica tal coisa? Em um livro Missionário da Luz, André Luiz, junto com Alexandre, que aqui passa a ser o seu guia e instrutor para o serviço que ele se propõe, ele vai fazer uma visita a uma casa mediúnica. E lá na casa mediúnica havia um serviço de educação mediúnica. A gente fala hoje ainda a palavra desenvolvimento mediúnico, né? Modernamente falando, não está se usando mais o desenvolvimento. Por que não desenvolvimento? Porque você já tem o órgão. Você precisa educá-lo para fazer que você possa trabalhar este órgão para o bem. Mas aí vejam só o que acontece nesta reunião. Eu vou ver se está tempo ainda, a gente mostrar duas coisas. Primeiro, a reclamação dos médicos, e depois a visão que ele vai ser proporcionado pelo Alexandre, que vai mostrar detalhes que antes ele não tinha percebido. Então vejam, entraram os centros, os médios, para começar a reunião mediúnica. Alguém disse assim: nesse instante, os primeiros amigos do plano carnal deram entrada no recinto.
Veremos hoje, exclamava o Senhor, espessos bigodes. Não é igual o meu nome, espessos bigodes. Veremos hoje se temos boa sorte. Ele está falando da mediunidade dele. Não tenho vindo com assiduidade às experiências mediúnicas do Senhor. Comentou o rapaz, porque vivo desanimado. Há quanto tempo mantenho o lápis na mão sem resultado algum? Outra pessoa ainda disse assim, é pena, respondeu outro senhor, a dificuldade desencoraja de fato. Parece-me que nada merecemos no setor do estímulo por parte dos benfeitores invisíveis. Acrescentava uma senhora de boa idade. Há quantas vezes procuro em vão desenvolver-me? Em certos momentos, sinto vibrações espirituais intensas junto de mim, contudo, não passo das manifestações iniciais. Então aqui eu queria lembrar 3 figuras. Uma senhora que reclamava que sentia alguma coisa, mas não conseguia complementar. Um rapaz que ficava de lápis na mão e nada sentia, não podia escrever. E o terceiro ainda é do bigode, que não sou eu, mas que também reclamava de que não conseguia a comunicação. Então Alexandre chama o André Luiz à parte e começou a explicar. Alguns pretendem a psicografia, a capacidade de escrever. Outros tentam a mediunidade por incorporação. Infelizmente, porém, quase todos confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas. E eu queria aqui fazer um parênteses para lembrar assim. Quando Kardec definiu, junto aos espíritos, o que era mediunidade, falou-se que era uma disposição orgânica. Mas aqui ele está dizendo que há uma condição também, não só fisiológica, mas também psíquica. Então, o médium não lhe basta apenas e tão somente ter a função orgânica, ele precisa ter a faculdade psíquica. Lembra do pianista? Todo mundo nasce com mão, mas todo mundo é pianista? Sim ou não? Não. Eu nasci com a mão, mas não sou pianista. Mas todo pianista tem mão. Então vamos. Aí ele diz assim, infelizmente, porém, quase todos confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas. Acreditam no mecanismo absoluto da realização e esperam o progresso eventual e problemático, esquecido de que toda edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança. Vou repetir. Para a condição psíquica do médium, ele precisa se auto-administrar nas suas potencialidades orgânicas. É como alguém que quer aprender a tocar piano, ele precisa ser disciplinado, ele precisa se dedicar, ele precisa estudar, precisa de todas essas coisas. Se ele não fizer esse esforço, naturalmente ele não vai conquistar muita coisa. Então requer disciplina, educação, esforço e perseverança. Quem não aconteceu hoje, pode não acontecer amanhã, mas eu vou perseverar, eu vou insistir, não vou desistir. Mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo. Onde é que está escrita essa história de língua de fogo? Quem lê o Pentecostes lá na Bíblia vai dizer que no dia de Pentecostes, na cabeça de cada um dos que estavam presentes naquela reunião, havia uma labareda que ele chamou de língua de fogo. Gente, essa língua de fogo não é nada mais do que um influxo energético que vai atingir quem?
Quem é que vai ser atingido? A nossa glândula pineal. Então muita gente acha que é só fisicamente. Eu não preciso me dedicar, eu não preciso estudar. Aí eu vou e já tenho meninidade. Vida. Aqui precisa, não de desenvolvimento, precisa de educação. E ele diz assim: luz divina para a qual é preciso conservar o pavio do amor cristão, o azeite da boa vontade pura. Gente, presta atenção, você tem o desenvolvimento fisiológico, o desenvolvimento psíquico que você precisa realizar. Mas veja bem, se você quer ser condutor de boas coisas, você precisa pensar e agir sempre no sentido de querer o bem. Porque eu posso ter minha mediunidade e utilizá-la não para o bem, sim para o mal. E pode ser isso das coisas mais simples e corriqueiras. Eu vou dar um exemplo. Tem gente que é invejoso. Aí a sua mediunidade, que é a capacidade de manipulação de energias psíquicas, ela vai capaz até de adoecer uma outra criatura. É aquele famoso olho pequeno, olho morto, né? Olho seca, pimenta, né? É isso, né? Agora, é lógico que eu posso usar a mediunidade sem eu nunca ter ido ao centro espírita. Aí eu dou passes de cura. Eu conheço tantas vovós no interior que são benzedeiras, né? Fazem o bem. Então veja bem, ele está dizendo que a língua de fogo do Espírito Santo está posto, mas é preciso dizer que você precisa ter amor cristão, que é o seu pavio, e ter azeite da boa vontade. Sem a preparação necessária, a expulsão dos que provocam o ingresso no reino invisível é quase sempre uma viagem nos círculos de sombra. Epa, peraí, como é que é essa história mesmo? Se eu não me preparar, se eu não me educar, se eu não perseverar, se eu não higienizar os meus pensamentos, se eu não me dedicar a querer fazer o bem, eu posso começar a acessar espíritos que estão num círculo de sombras. Então, quando eu saio daquela reunião, eu saio pior do que cheguei, porque as minhas energias deletérias, tá certo? Que vieram do mundo espiritual, em vez de me alçar uma melhor condição, elas me fizeram descer do nível energético. Elas fazem mal. A mediunidade, nesse caso, ela passa a ser uma porta aberta, não a espíritos que queiram fazer o bem, mas espíritos que estão sintonizados com o mal. Gente, vamos pensar um pouquinho. Divaldo Franco tem uma imagem bastante interessante. Ele diz que o médium é uma espécie de cano passa água. Aí, o que vai passar ali dentro depende do que você escolher. Se você escolher uma água pura, você vai cheirar o cano, ele vai cheirar bem, sem problema nenhum. Você passa uma água fétida. Se você cheirar o cano, o que vai acontecer? Vai, evidentemente, ressentir aquilo que está passando dentro dele. Então a mediunidade tem essa característica que a gente precisa estar alerta. É um trabalho cristão, sem dúvida nenhuma. É um dispositivo para o bem, sem dúvida nenhuma. Eu posso dizer que na forma da lei divina, é um instrumento utilizado para o próprio médium, para ele se adiantar, para ele saldar as suas dívidas, para ele repor as coisas no lugar que ele havia tirado do lugar. Porque no universo é assim.
As coisas a gente retira do lugar, pela infância, de brincadeira, né? A gente tira da prateleira e vai brincar com elas. Mas depois a gente esquece de devolvê-las. Quando a gente se torna mais adulto, a gente vai entendendo que cada coisa tem o seu lugar. Para manter a harmonia de onde? Do universo. Nós não fomos constituídos para ser o desorganizador do universo. Olha o dedinho. A gente pode ter sido criança, a gente pode ter sido aquele que bagunçou, mas à medida que a razão nos chega, à medida que nós amadurecemos, naturalmente vamos trabalhando para ser um instrumento indutor do bem, o instrumento indutor de saúde, o instrumento indutor de equilíbrio, o instrumento indutor de felicidade. Isso depende de nós. Não depende de ninguém, não. Essas conquistas interiores são lutas interiores que fazemos contra as tentações que diuturnamente o médium sofre. Não pense que a mediunidade também não tem lá os seus escolhos, as suas dificuldades. Não pense que não há risco. Eu digo sempre que a mediunidade é mais ou menos como você trabalhar num laboratório de química. Quando você sabe trabalhar, você se equipa completamente e vai manipular coisas que podem fazer o bem, mas que pode acontecer um acidente, não pode? Então, a mediunidade, você está trabalhando com energias psíquicas, para que você não seja contaminado. Para que você não seja alvo dessas energias, você precisa trabalhar, você precisa proteger-se. Você precisa ter uma conduta natural. Mas eu ia chegar na parte fisiológica, não sei se dá tempo ainda, mas vamos ver. Ele chama então o André Luiz e diz assim: fica aqui perto de mim e vamos observar uma coisa. Ofereceu-lhe Alexandre o seu vigoroso auxílio magnético e completou com atenção. Os núcleos glandulares de pálidas emissões de radiações, a epífise principalmente assemelhava-se a reduzida semente pouco luminosa. Ele estava falando de um rapaz que queria escrever. Quando ele olhou a pineal parecia uma luz se apagando, luxuriante. Não tinha força, não tinha energia. Repare no aparelho genital. Então ele olhou para a base genésica do médico e vai dizer, repare no aparelho genital. Aconselhou-me o instrutor gravemente. E André Luiz vai dizer, fiquei estupefato, fiquei assim, tomado, parado. As glândulas geradoras emitiam fraquíssima luminosidade, que pareciam abafadas por aluviões de corpúsculos negros e se caracterizarem por espantosa mobilidade. Então era como se houvesse uma comunidade de pequenos bichos que estavam ali nos órgãos genésicos. Não era externamente, eu estava falando internamente. Porque a pineal, como eu já disse, ela é diretora da ação de todas as coisas do corpo. Então, evidentemente, quando ela baixa a guarda, é como se o nosso exército imunológico abrisse os seus flancos para infecções, para contaminações, para tumores, cânceres, e vai por aí assim. Naquele momento, o que ele estava sendo realçado era que os órgãos genitais, tá certo, estavam sendo atacados. Começavam movimentação sobre a bexiga urinária e vibravam ao longo de todo o cordão espermático, formando colônias compactas nas vesículas seminais, na próstata, nas massas mucosas uretrais, invadiam os canais seminíferos e lutavam com as células sexuais, aniquilando-as. As mais vigorosas daquelas feras microscópicas situavam-se no epidímio,
onde absorviam faméricas os embriões delicados da vida orgânica. O que ele está dizendo aqui? Que a produção dos germes masculinos e o gameta masculino estavam sendo vampirizados, porque eles tinham energias vitais. Veja o que estava acontecendo com o médico, né? Ele vai para o outro, e no outro diz assim, ele vai mostrar o caso da mulher, e ele diz assim, observe este amigo, disse-me com autoridade o Alexandre, não sente um odor característico? Aí ele diz, efetivamente, em derredor daquele rosto pálido, assinalava-se a existência de atmosfera menos agradável. Assemelhava-se o corpo a um tonel de configuração caprichosa, de cujo interior escapavam certos vapores muito leves, mas incessantes. Via-se a dificuldade para suspender o pensamento com relativa calma. Não tive qualquer dúvida, deveria se usar alcoólicos em quantidade regular. Valia-me do ensejo para notar as singularidades orgânicas. O aparelho gastrointestinal parecia totalmente ensopado em aguardente. O médico utilizava-se então de bebidas alcoólicas. Veja como a gente disse anteriormente, era preciso educação, era preciso disciplina. Na verdade, a mediunidade requer de nós certas renúncias. As renúncias aí, evidentemente, é não ter a gula, a não ter excesso de desejo sexual, é não se promiscuir, sexualmente falando, não se alimentar em demasia, não beber em demasia, né? Não praticar atos, tá certo? De raiva, dessas coisas, porque tudo isto atrapalha o exercício mediúnico. A nossa hora é chegada, já passamos 5 minutos. Eu agradeço a paciência de vocês, né? E espero estar aqui outras vezes para estar no mundo, né? Muito obrigado a todos. Hoje eu tive uma aula, né? Eu não tenho nada a ver com o que ele falou. Simplesmente a lição que foi nos passada, nós temos uma obra dessa condicionada da luz e não sabemos ainda extrair a essência. Aí nos faz lembrar até Jesus, quando está conversando com o doutor da lei, né? E o doutor da lei o interroga, aí ele diz, como leis, né? Como leis os mandamentos que está lá na Torá. Aí ele fica, como leis, e como é que nós devemos ler, né? A nossa doutrina, os ensinamentos que são adequados. Vamos elevar o nosso pensamento, agradecemos ao nosso irmão Paulinho, já está instalado, outubro e novembro, já está com data já certa. Paulinho, tenha a vontade. Vamos orar. Se preferirem, podem fechar os olhos um pouco, tentar se acalmar, sentar comodamente na cadeira, com os olhos voltados para dentro, pensarmos um pouco em nós. Somos seres eternos que gozamos da capacidade de ser filhos de um mesmo Pai, que é Criador de todas as coisas. Ele, através dos seus mensageiros, nos evoca para que sejamos irmãos, fraternos, uns para com os outros. Amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas.
está aí toda a lei e todos os profetas. Por isso vos agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos todos aqui reunidos na condição de aprendizes que somos dos teus mandamentos de amor e de justiça, de extrema bondade, que nos evoca a todos a condição de sermos irmãos uns para com os outros, de vibrarmos sempre no bem para sermos dignos de receber o bem, de estarmos cada vez mais alinhados com o teu pensamento, que nos faz elevar a cada dia a ver o mundo de sorte a não se envolver demais com as paixões que nos arrastam e nos aprisionam às coisas do corpo e apenas do físico. Que possamos elevar os nossos olhos aos céus todas as vezes que assim necessitarmos, implorando, pedindo, exaltando a Deus pelo seu amor, pela sua justiça, pela sua bondade. Que a paz que nos desejou o Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações, e assim seja. E com as palavras de prece proferidas pelo nosso irmão, só nos resta de nossa parte, Jesus querido, finalizarmos o nosso trabalho da noite de hoje. Muita paz e bem para todos. Todos